como vai? Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andréia Aguilar, sou professora de matemática e a aula hoje será sobre leitura de fração. Para ler uma fração, enunciamos primeiro o numerador e depois o denominador. Quando o denominador for igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, lê-se o numerador seguido respectivamente das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono. Então, quando o denominador for 2, a gente lê meio. Se o denominador for 3, a gente lê terço. Se o denominador for 4, a gente lê quarto. Se o denominador for 5, a gente lê quinto. Se o denominador for 6, a gente lê sexto. Se o denominador for 7, a gente lê sétimo. Se for 8, a gente lê oitavo. E se o denominador for 9, a gente lê nono. Esses dois casos aqui, quando o denominador for 2 ou for 3, eles são especiais. Por isso que a gente lê meio e terço. Vamos para alguns exemplos. Temos aqui um inteiro, que foi dividido em duas partes iguais. Logo, o denominador é 2. E tomamos uma parte. Então, o numerador é 1. Então, temos aqui uma fração que a gente lê 1/2. Lembrando, a aula anterior de fração, nós vimos que toda fração ela é composta por um numerador e um denominador. O denominador, ele indica quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, ele indica quantas partes tomamos do inteiro. Por isso que aqui nós temos 1/2. O inteiro, ele foi dividido em duas partes e nós tomamos uma parte. Outro exemplo. Temos aqui um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. Lembrando que para ser fração, devemos dividir o inteiro em 3 partes iguais, ok? Então, se dividimos aqui em 3 partes, denominador 3. O numerador vai ser o 2, porque tomamos 2 partes desse inteiro. Então, nós temos aqui uma fração que a gente lê 2 terços. Uma coisa importante, pessoal, quando o numerador for 1, o denominador será escrito no singular. Então, aqui nós temos 1/2, ok? Então, o denominador foi escrito no singular, porque 1 corresponde a uma coisa só, então, singular. 2, a gente lê no plural. Se for mais de 1, a gente lê no plural. Podemos ver aqui, 2, então a gente lê terços. Se caso aqui fosse 1, se aqui fosse 1 com o denominador 3, a gente ia ler 1/3 no singular. Entenderam? Então, quando o numerador for maior que 1, a gente lê o denominador no plural, ok? Observem aqui mais 2 exemplos. Esse inteiro ele foi dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Então, o denominador, 4. E tomamos 3 partes. 1, 2, 3. Numerador, 3. Então, nós temos aqui uma fração que a gente lê 3 quartos. Aqui nós temos o inteiro que foi dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele foi dividido em 8 partes, denominador 8. Denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido. Se tomamos
1, 2, 3, 4, 5, numerador 5. Numerador indica quantas partes tomamos do inteiro. Então, temos aqui uma fração que a gente lê 5/8. Para as outras frações, devemos ler o numerador e o denominador será o numeral que o representa acompanhado da palavra avos. Como assim, professora? Vejam, aqui a gente tem uma fração que o denominador ele é 12. Então, nós lemos 1/12 avos. Outra fração que nós vamos ler, 14/20 avos. O denominador é 20, então a gente lê 20 avos. Aqui nós temos uma fração onde o denominador é 32. Então a gente vai ler 8/32 avos. Entenderam? Então a gente lê o numerador e o denominador será o numeral que está sendo representado, acompanhado da palavra avos. Ok? Agora, pessoal, quando o denominador for igual a 10, 100 ou 1000, lê-se o numerador seguido respectivamente das palavras décimo, centésimo, milésimo. Então, se o denominador for 10, a gente lê décimo. Se for 100, a gente lê centésimo. E se for 1000, a gente lê milésimo. Vejam aqui alguns exemplos. 2 décimos, 7 centésimos, 15 milésimos. Então, como eu tinha falado, os numeradores aqui, eles são maiores que 1. Se eles são maiores que 1, o denominador será escrito no plural, décimos, centésimos, milésimos. Se nós tivéssemos aqui o 1, por exemplo, se fosse o 1 no lugar do 2, a gente teria que ler 1/10, sem esse S aqui. Se fosse aqui o 1, nós teríamos que ler 1/100. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. A próxima aula será sobre fração própria, imprópria, aparente. Não percam, ok? Beijo no coração de cada um. Até a próxima aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da explicação e tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail, andreaaguilarmatematica@gmail.com. Compartilhe com seus amigos e não deixe de tocar o sininho para receber as notificações. Obrigada e até a próxima aula!